Fala, coisa rica, tudo bem com você? Aqui que vos fala é Cláudio Bonel. Vamos para mais uma aula desse treinamento totalmente excelente, que faz parte de um projeto, né, o Presente de Natal com Dados. E que consiste isso? Eu vou sempre falar isso nas aulas para te lembrar, que é além de ser um treinamento de storytelling com dados. Deixa eu botar aqui o ponteiro da minha canetinha aqui, ó. Além de ser um treinamento de storytelling com dados, que vai até 9 de dezembro, com aulas ao vivo ou videoaulas, tá? Toda segunda e quarta, que consiste no seguinte: primeiro, vou te capacitar a contar histórias através dos dados. Show de bola? Gratuito, é seu, para sempre, para ficar no meu canal aí eternamente. Beleza? E aí, se tu quiser receber o certificado desse treinamento, dessa capacitação, tu faz uma doação para o projeto Dado Humanizado, que esse projeto ele consiste em quê? Ele vai pegar esse dinheiro, essa tua doação, nós vamos comprar brinquedos para distribuir para as crianças do Complexo do Alemão, em parceria com a Clínica da Família Bibi Vogel. Então, é uma excelente oportunidade. Aprender storytelling com dados. Cara, não adianta fazer um negócio lindo, maravilhoso, aquela arquitetura mágica, o dashboard piscando, pulando as coisas para um lado para o outro, se tu não consegue ficar de pé e defender a tua ideia. Não consegue contar uma história através daquele dado. E outro, cara, exercer o teu dever de cidadão, contribuir com a nossa sociedade, contribuir com aqueles que mais necessitam. Então, link para doação vai estar aqui embaixo do vídeo, aqui em cima, que vai estar em algum lugar aqui, ó, vai ter um link para doação, beleza? Então vamos lá, essa é a aula 3, vamos falar sobre o contexto. Bonel, cheguei agora. Que porra é essa, brother? Cara, para o vídeo. Como eu disse, isso aqui é teu para sempre, vai ficar no canal. Para o vídeo agora, vai na playlist Storytelling com Dados. Lá já tem as outras 2 aulas. Assiste antes, depois vem para cá. Beleza? É nóis, tamo junto. Então vamos lá. Vamos falar aqui do contexto do storytelling, né? Porque que é importante esse negócio. Mas para isso a gente tem que entender o seguinte, cara. Quando a gente fala de contexto, é você saber do que se trata. Eu vou contar uma história para quê? Não tem jeito, cara. Se você não sabe para onde você precisa ir, qualquer caminho serve. Já dizia lá o nosso querido coelho, né? Coelho, o gato, sei lá. Enfim, já dizia lá o coelho de Alice no País das Maravilhas. Se você viu, tu tá ligado. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. O contexto é justamente isso. Você entender a direção que precisa ser tomada. Qual a história que eu vou contar. E aí é o seguinte, você precisa definir antes de contar. Lembrando, cara, estamos falando de storytelling com dados. Já passamos pelo desenvolvimento da solução. Já fizemos extração, já fizemos modelagem de dados, já estamos preparando o painel, o dashboard para contar a nossa história, beleza? Então a gente está falando aqui de contexto da história. Não é o contexto lá do início, não, de levantamento de requisitos para criar uma solução de dados, tá ligado? Então, se situa aí, tá? Então, primeiro, o contexto. Primeiro é o seguinte, tema norteador. Qual é o macro assunto, cara? Eu vou falar sobre o quê? Cara, eu vou falar sobre turnover. Então, isso é um assunto de RH, recursos humanos. Eu vou falar sobre a variação das minhas vendas ano após ano. Vou falar de vendas. Vou falar de cancelamentos. Vou falar de ruptura de estoque. Vou falar de curva ABC, enfim. Qual é o macro assunto? Qual é a área qual é o negócio que está envolvido ali? Tranquilo? Bom, não, mas pode ter mais de um. Sim, pode ter mais de um. E aí, você tem que ver quais são os requisitos, lembrando, requisitos da apresentação, do storytelling, da visualização de dados. Então, você está vendo requisitos para montar a visualização de dados, requisitos para contar uma história. Passou. Você já construiu essa solução de BI. A arquitetura de dados já está linda, funcionando maravilhosamente bem. Beleza? Quais os requisitos? O que eu vou apresentar? Eu vou falar sobre venda. Eu vou falar o quê? Month over month? Day over day? Sei lá, year to date? Moving annual total? Enfim. Quais são os requisitos? Beleza? E qual o público predominante? Isso aqui é importantíssimo, meu querido. Porque é uma história para cada público. Uma história para cada público. Pô, Boné, mas é o mesmo dado. Beleza. Mas é o seguinte, você vai falar de turnover para RH. Né? É um público predominante, pessoas de RH, de recursos humanos, que dominam o assunto turnover. É um indicador clássico de RH. Né? Agora você vai falar de turnover para a área financeira.
Cara, é o mesmo dado, talvez o mesmo dashboard, porém são públicos predominantes diferentes. O approach é foda, né? Eu odeio fazer essas porra, misturar idiomas. Mas o contato, a aproximação, ela é diferente. São públicos distintos. Então tem que ser histórias distintas. Histórias que toquem o público. Tá claro isso? Então vamos lá. Vou pegar um exemplo, ficar melhor, tá? Contexto, exemplo. Então isso aqui é um exemplo aleatório, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Isso aqui não tem nada de real aqui. Trouxe um exemplo de segurança pública, que são dados que eu já trabalho. Para quem me acompanha aí sabe que eu faço análise de dados do setor de segurança pública, também fiz algumas também da área da saúde, né? Então isso aqui é um cenário hipotético, tá? Não existe isso aqui, tá? Não é real, é um exemplo, tá? Então vamos lá. O cenário é o seguinte, o comandante lá do 17º me ligou, lá da Ilha do Governador, 17º Batalhão de Polícia Militar. E ele falou assim para mim, Bonel, eu preciso fazer uma apresentação para o secretário, contendo informações de roubos a transeuntes, relacionando dados atuais com o mês anterior, visando conseguir aprovar o projeto Ilha do Governador Presente. Então, ele me ligou, me pegou lá, estava lá no final de semana, domingo, à tarde, já vendo Fausto Silva, e aí ele me ligou e pediu essa parada aí. Repara o seguinte, cara, o contexto nunca vai chegar para você mastigado, né? Ó, Bonel, eu quero saber o hieroveria do valor de venda do produto televisão. Não vai chegar assim. Vai falar assim, cara, eu quero saber a variação aí das vendas de televisão em relação ao anterior. É isso. Beleza? Então vai chegar dessa forma, tá? Vai chegar a um papo. O requisito, o contexto é um papo. Cabe a você mastigar esse contexto e dividir. Então a primeira coisa seguinte é identificar qual é o tema norteador. Tema norteador. Então ele está falando o seguinte aqui. Ele está me norteando. Então são informações de segurança pública. Para quê? Para aprovação de um projeto. Pô, Bonel, mas ele falou que ele só pediu até aqui, ó, por exemplo. Ó, tá? Só pediu até aqui. Você pode perguntar. Tá, beleza, entendi, secretário, entendi, comandante. Mas para que você quer essas informações? Qual o objetivo dessas informações? Pode perguntar. Ele pode falar, ó, isso aí é um caso confidencial, beleza. Aí você não vai ter esse para aqui. Tá? Isso vai ficar perdido. Mas você pode continuar argumentando. Olha, é importante a gente saber qual é o motivo para a gente fazer uma visualização de dados mais direcionada, com mais objetivos, mais focada, mais nichada. Porque quanto mais delimitado for a tua história, quanto mais delineada for a tua história, mais assertiva vai ser. Então, você precisa se cercar do máximo de informação possível para contar essa história. Então, a gente já sabe, são informações de segurança pública, né? Porque são informações de roubo a transeunte, são ocorrências, tá? Relacionando aqui ele já dá o requisito, e depois ele fala o seguinte, para aprovar um projeto Ilha do Governador Presente. Então, esse é o termo norteador. Qual o requisito? O requisito é o seguinte, ele já falou para mim aqui, apresentar Manfred over Manfred. Ele fala aqui, ó, relacionar dados atuais com o mês anterior. Então, Manfred over Manfred, vai fazer a variação de um mês em relação ao outro de quantidade de roubo a transeunte. Ele falou aqui, roubo a transeunte, ocorrências, roubo a transeunte. Beleza? E o outro é preparar um discurso. Para quê? É o para aqui, ó, do tema norteador, visando a aprovação do projeto Segurança Presente junto ao secretário, sem parecer que existe uma falta de competência de atuação do 17º Batalhão. Por quê? Você vai apresentar dados. Naqueles dados ali, você tem que ter cuidado de não mostrar uma falta de competência do teu cliente. Nesse caso aqui, segurança pública. Beleza? Então, este é o requisito. Qual é o público predominante? Funcionário de segurança pública. Então, o teu discurso é voltado para funcionários de segurança pública, pessoas que entendem de fato sobre essas ocorrências. Agora, imagine esse seguinte cenário aqui, só que em vez de ser apresentação para o secretário, fosse apresentação para a sociedade civil, na reunião mensal que o Batalhão de Polícia Militar faz com a sociedade civil, ou seja, um cidadão como você, cidadãs como você. O assunto, a forma que você vai falar, né, como você vai se conectar com o público é totalmente diferente. Quando você vai se conectar com profissionais da segurança pública falando de indicadores de segurança pública, é uma forma de comunicação. Agora, se eu vou falar com a sociedade civil, é outra forma, mesmo que o tema norteador e os requisitos sejam os mesmos, mas são públicos, a visualização pode ser a mesma, mas os públicos são distintos. Então isso é muito importante. Pô, Bonel, eu tenho que apresentar isso. De fato, o meu cenário é apresentar essa informação para o RH, para marketing e para a controladoria. Vão ser 3 discursos diferentes. Talvez até 3 visualizações de dados diferentes. Você tem que conhecer o tema norteador, os requisitos e o seu público.
beleza? Então foca sempre, lembre-se sempre disso. É fácil? Não, pô, se fosse fácil, todo mundo seria um grande contador de histórias baseado em dados, mas não é, beleza? E aí como é que você vai estruturar essa história, né? Como é que é a estrutura da tua história? Baseado nesse cenário anterior. Então aqui você já definiu, você entendeu o tema norteador, os requisitos e o público, tá? Aqui, ó, aqui é a preparação do teu dashboard, da tua visualização, tá? Você vai preparar aqui vamos falar de visualização de dados, se eu não me engano, é na próxima aula, tá? É antes da história. Então você vai fazer uma visualização de dados já pensando na história, pensando no teu público. Qual é o público? Talvez para funcionários de segurança pública, caiba fazer um gráfico XPTO. Para a sociedade civil, caiba fazer um gráfico ABCDE, beleza? Então aqui tu já vai preparando a visualização de dados de acordo com o teu público. Lembrando, falaremos de visualização de dados na próxima aula. Fica tranquilo com relação a isso. Beleza, como é que é a estrutura da história? Isso aqui é muito importante. Toda história que você for contar precisa dessa estrutura aqui. Toda história. Então vamos lá, o problema. Então, baseado naquele cenário ali, vou me aprofundar, obviamente você vai se aprofundar naquele pedido, né? Então é o seguinte, o problema. Ontem realizamos uma reunião mensal interna de indicadores de segurança pública. E assim como nas duas reuniões anteriores, ficou claro que os indicadores de roubo a transeuntes na região da Ilha do Governador estão em constante crescimento. De acordo com a última análise, teve um crescimento de 12% em relação ao mês anterior. Você já fez a visualização de dados, está preparando a tua história, você já identificou que tem um crescimento de 12% em relação ao mês anterior. Isso é muito importante. Problema ou oportunidade, tá? A gente fala de análise de dados relacionada ao problema. Nesse caso aqui é um problema, estamos falando de ocorrências, né? Então sempre será um problema. Então é importante você trazer dados, já traz dados no teu problema. Contextualiza as pessoas que estão ali. Por que nós estamos aqui? Porque analisamos indicadores de segurança pública relacionados a roubo a transeuntes e temos um crescimento de 12% em relação ao mês anterior. Isso é um problema, beleza? Contextualiza, situa as pessoas que estão ali, beleza? Perguntas hipotéticas é o seguinte, por que a gente precisa dar atenção a esse número? Por quê? Baseado nesse dado, eu me perguntei, estamos falando de segurança presente, né? Ilha do Governador presente, né? É o porquê, né, você precisa implementar isso, né? Por que você precisa ter uma melhoria nesse problema? Por que eu preciso realizar alguma ação com relação a esse problema? Será que nos bairros que existe o projeto Segurança Presente, o índice de roubo a transeuntes tem reduzido? Não sei. Será que? Então você vai começar a fazer as pessoas refletirem sobre o roubo a transeunte. Pô, aqui na Ilha do Governador está ruim, mas será que em outro bairro que tem o projeto Segurança Presente está bom? Começar a conectar as pessoas com o teu problema, fazer elas refletirem sobre o teu problema. E como está o sentimento da sociedade em relação à segurança e à polícia? Botei isso aqui o seguinte, você pode trazer mais informações que complementem a tua história para o quê? Para vender a tua ideia. Não falando de vender, isso aqui é uma venda, não é um produto, não é um celular, não é um mouse, é uma ideia, tá? Beleza? Aqui no caso, você está vendendo uma ideia para conseguir grana para criar um projeto novo. Beleza. Então você fez essas perguntas aqui. Você precisa fundamentar essas perguntas. Isso tudo vai estar na tua história. Tu vai chegar com isso tudo pronto. Por isso que precisa de um planejamento anterior. Tá? Quando você faz história sem se planejar, né, de a modo aleatória, normalmente dá ruim. Então é o seguinte, a partir destas perguntas, quais perguntas? Essas perguntas aqui. Essa aqui, essa aqui. Você vai fazer uma pesquisa. Realizei uma pesquisa. Então, falando de storytelling com dados. Tem que ter dado, cara. Tem que ter pesquisa. Storytelling com dados. Tem que ter pesquisa. Beleza? A partir dessas perguntas aqui, eu realizei as análises nos bairros Lapa, Grajaú, Meier, Copacabana, Bangu e Recreio. Bairros que já possuem o projeto de segurança presente. Para quê? Para ele sustentar, responder essa pergunta aqui. Beleza? Com o objetivo de analisar exclusivamente a evolução do registro de roubo a transeunte. Então, ele pegou roubo a transeunte para analisar nos bairros que já possuem segurança presente. Percebeu-se que dos 6 bairros pesquisados, em 5, aproximadamente 85%, dado. Estou dando um dado, é uma prova. Beleza? Houve redução. Então, 85% dos casos com segurança presente, houve redução. E em apenas um, no Recreio, essa redução não ocorreu. Mas por que não ocorreu?
porque era um bairro que teve a implantação mais recente de todas. Então, beleza. O que você está fazendo aqui? Uma associação. Ó, onde tem segurança presente, há redução de roubo a transeunte. Eu estou sustentando a minha hipótese. Eu estou me conectando com as pessoas, fazendo elas verem uma lógica no meu discurso para poder vender a minha ideia. Beleza. Solução. As pessoas já entenderam o seguinte ali. Quando você está falando isso, mostrando dado, aqui ó, um painelzão aqui atrás de mim, mostrando dado, as pessoas já estão entendendo o seguinte. Faz sentido ter um Ilha do Governador presente. Porque nos outros bairros que já tem o projeto de segurança presente, houve redução de roubo a transeuntes. E aí você vem com a solução. Lembra que a gente falou de Trivium? Aí agora é conectar tudo. Isso posto, foi criado um projeto piloto, você já viu com tudo já pronto, né? Obviamente, né? Um projeto piloto para apresentar ao secretário contendo estes números, bem como a relação entre quantidade de policiais versus população do bairro da Ilha do Governador, locais com maior índice de roubo a transeuntes, uma previsão de redução neste índice, além de uma previsão sobre o sentimento da população em relação à polícia. O que, no caso da redução deste índice, o sentimento de segurança e de positivismo aumentaria em 54%. Lembra, isso aqui é hipotético, tá, gente? Você está indo com dados, mais dados, além daqueles que precisam, que comprovem, que sustente a tua ideia. Pô, mas como é que você vai fazer isso aqui? Uma previsão sobre o sentimento da população? Entrevista. Né? Imagino que você vai fazer uma pesquisa. Lembra aqui, ó, pesquisa, fundamentação pesquisa? Você pode entrevistar os moradores da região. Beleza? Para poder fazer chegar nesse dado aqui. Chegar nesse dado. O importante tenha dado. Porque pode te perguntar, ué, Bonel, mas como é que você chegou nesse sentimento de segurança e positivismo aumentaria em 54%? Nós fizemos uma entrevista com a população aqui da região, entrevistamos aí tem que falar o número correto, né? Aproximadamente não, eu ia falar aproximadamente aqui, mas não é não. Entrevistamos 1.102 pessoas aqui da região da Ilha do Governador, dos bairros tal, lá do Jardim Guanabara, do Cacuia, do Cocotá, do Moneró, e estas pessoas responderam as seguintes perguntas, essa, e esse número é baseado nessa coleta de dados, beleza? Então você está apresentando dados que sustentem, olha gente, são dados que sustentem ainda mais, não é para trazer dados aleatórios, que não vão sustentar a tua ideia. Por fim, cara, que muitas pessoas esquecem, é a ação a ser tomada. Sabe quando você entra num site, tem aquele botão compre aqui, clique aqui, isso é ação. Eu estou disparando um gatilho aí no teu cérebro para fazer alguma coisa, beleza? Quando eu faço isso aqui, ó, é um gatilho no seu cérebro para fazer alguma coisa. Então a ação é o seguinte, acreditamos e entendemos que estes números demonstram o sucesso do projeto de segurança presenta, que às vezes eu escrevo em outro idioma mesmo, mas é presente aqui, tá? E que o Estado deve investir na criação Ilha do Governador presente, para potencializar ainda mais a redução de roubos a transeuntes. Isso já está claro na cabeça das pessoas que você está falando. Porém, elas precisam de um estalo, no sentido que quando você fale isso, as pessoas que estão ali sentadas reflitam junto com você. Porra, é verdade. Verdade, faz sentido. Baseado nos dados, faz sentido. E aí, quando eu falo isso aqui, quando a gente fala de storytelling com dados, é muito importante. Por mais que você discorde dos dados, eles precisam ser apresentados. Não vamos falar sobre teorias da verdade um pouco mais lá na frente, você vai entender melhor isso. Mas storytelling com dados não são dados que comprovem aquilo que você acha. São dados que trazem a realidade, independente se você concorda ou discorda. Dados que trazem a realidade, independente se você concorda ou discorda. Beleza? Então é isso, tá? Acho que acabou. Beleza, é isso aí. O contexto. Essa estrutura aqui é muito importante. Isso é um planejamento. Vamos falar também de estrutura, como é que você monta a história, planejamento, enfim. Mas isso tem que ser feito antes, tá? Tenho certeza que vocês conhecem alguns exemplos aí, principalmente na área política, né? De pessoas que vão fazer discurso no improviso e dá ruim, dá ruim. Falam as coisas sem lógica, as coisas que não se conectam, falam dados que não existem. Não vou citar aqui políticos, né? Porque a ideia aqui não é essa, mas eu tenho certeza que você já viu discursos que não tem coerência alguma, não tem lógica. Tranquilo? Então, beleza. Essa era a ideia, esse era o objetivo da aula de hoje. A próxima aula vai ser no dia 23/11, às 8 horas. Também vai ser uma videoaula, vai ser uma aula gravada, é aula 4. E aí vamos falar de visualização de dados. Ó. Vamos desmistificar algumas coisas, né? Storytelling versus visualização de dados versus design de dashboard. Design de dashboard e visualização de dados são coisas diferentes. Storytelling também. Mas só que isso aqui, no final, eles se conectam. Isso é uma conexão. Porém, são coisas diferentes que se conectam. Beleza? Bom, o objetivo
dessa aula era esse. Eu espero ter contribuído com a tua caminhada. Muito importante, não se esqueça, faça a doação do projeto, cara. Treinamento gratuito, estou dando para você, tá no meu canal, fica para sempre, mas doe, cara. Você vai receber um certificado maneirão, certificado reconhecido pela Microsoft Education, tá? Porque eu vou usar o Power BI aqui para fazer demonstrações. Você vai poder cadastrar, cara, esse certificado lá no site da Microsoft Education. Como eu sou MCT e sou Microsoft Innovative Educator Expert, você pode fazer isso, tá? Então eu vou te dar um código para você cadastrar, um certificado maneiríssimo. Você vai fazer essa doação, essa tua grana, cara, vai ser revertida em brinquedos para crianças do complexo do Alemão. Voltando, esse era o objetivo da aula de hoje. Tamo junto e boas análises. Tchau, tchau.